Bom dia, a paz do Senhor. Esses são os primeiros minutos. Eu sou a Fernanda Pericinoto e vou estar aqui com vocês para uma série chamada Os Sonhos de Deus, em razão do nosso congresso da Alfadem, que acontece nesse mês de abril. O plano de leitura estará disponível na sua tela e você clica no link e fica por dentro diariamente dessa leitura que toda a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mauá está fazendo. Em continuação à série Os Sonhos de Deus, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quando os sonhos de Deus parecem abandonados. Em Gênesis 21, 15 e 16, diz assim: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: Não o verei morrer, o menino. E assentando-se na frente dele, levantou a sua voz e chorou. Nós estamos aqui em meio a um deserto, embaixo de uma árvore, junto com Agar. Agar é uma mulher que aceitou o sonho de outro. É uma mulher que abriu mão do próprio sonho. Eu não sei quais são os sonhos de Agar. A Bíblia não diz. Você não sabe quais são os planos de Agar. Nós não sabemos aquilo que ela, enquanto menina, projetou para sua vida, quais eram as suas expectativas e os seus sonhos, mas alguém impeliu um sonho a ela. E ela aceitou. E aquele sonho que foi impelido a ela se tornou o sonho dela. E aquele sonho que ela gestou, que ela gerou, veio causar tanta dor. E trouxe a ela um sentimento de tamanha solidão naquele deserto e de incapacidade. Quantos sonhos você gerou com alguém e te trouxe esse sentimento de abandono? Talvez hoje você esteja nessa mesma situação. Um sonho que foi gerado junto, um sonho que foi gerado com alguém, com algumas pessoas, com um grupo de pessoas, com uma família, e de repente você se vê sozinho carregando aquele sonho, que já não é mais de ninguém, é só seu. E o Deus que permitiu que aquele sonho fosse gerado, agora também parece te abandonar. Mas aquela história que foi contada, que chegou aos seus ouvidos, Agar era de outra terra, não era da terra de Israel, e ainda assim, naquela situação em que ela se vê naquela casa imersa, em que ela escuta falar sobre esse Deus, ela toma esse Deus para si. E de repente, no meio daquele deserto, ela encontra o Senhor. No meio do maior momento de solidão e de incapacidade, em que ela olha e fala: eu vou deixar esse sonho morrer, e eu vou me afastar do sonho, que é para não ver ele morrer, porque me dói muito. E ela se afasta daquele menino, ela se afasta daquele sonho. E de repente, a gente vê que em Gênesis 21, 17 e 19, e ouviu Deus a voz do menino. Deus ouve o choro do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e o segura pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Antes mesmo que ela conhecesse a esse Deus, antes mesmo que ela pudesse clamar por ela mesma ao Senhor, o menino é ouvido. Aquele sonho que ele é gerado em você e que foi impelido a você e que às vezes você tem carregado sozinha, não é só seu, ele também é do Senhor. O Senhor o sustentará. E hoje ele te leva a entender que nenhuma solidão pode te distanciar do cuidado dele. O Senhor escuta o choro daquele menino e o Senhor faz promessas. Eu ouvi o choro do menino. Quem sabe hoje, na sua solidão, o Senhor esteja te dizendo: eu estou aqui. Eu estou sonhando esse sonho com você. E eu sustentarei esse sonho, porque ele foi entregue a você.
Então, não desista de amar e ser amado. Não desista da sua família, não desista dos seus sonhos. Não desista dos sonhos que têm se apresentado a você. Saiba que o Senhor está com você, independente do deserto onde você esteja. Tem uma fonte de água. Levanta o menino, segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos. Quando nós estamos em situações de deserto, nós não vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. E hoje o Senhor coloca uma fonte diante dos seus olhos novamente, porque há muito para andar, há muito para viver. E independente se você está num deserto, se tem águas amargas ou águas doces, se você enxerga futuros ou não, o Senhor já está lá. E os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda a enxergar aquilo que nós não conseguimos ver diante de tanta solidão e frustração. Senhor Deus, nos ajuda a ver nessa manhã aquilo que o Senhor tem preparado para um futuro que nós não entendemos. Nós sabemos que os planos que o Senhor tem para nós são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e esperança. E nós precisamos renovar a nossa esperança. Sê conosco, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém.